O Neguebinha 2017, o Eric Flores, o Vinícius Júnior lá. O cara fazia gol. O Vinícius Júnior. Burro. Foi bem. Foi mijar ou foi tomar um veneno? Madrid tem um clube que tem uma exigência muito alta. Você acha que esses meninos chegam lá já pra jogar? Não, tá perdido. Não vai jogar. Vão ser emprestados. Vocês têm uma tese do Vinícius Júnior, ele não sabe nem chutar bola. Ele é da base, ele não sabe chutar bola. A verdade é essa. A verdade é essa. Bem, escute só, sinto que a maioria das pessoas desconhece essa informação. Por ocasião da contratação de Vinícius Júnior pelo Real Madrid, vindo do Flamengo, a percepção generalizada no Brasil era de que o Real Madrid havia sido lubridiado. Muitos consideravam isso como o maior golpe da história do futebol. Naquele momento, parecia que ninguém no país reconhecia seu valor. Acreditavam que ele sequer era suficiente bom para jogar no Brasil, quanto mais no Real Madrid. Mas isso nos leva à pergunta, por que o Real Madrid teve interesse na sua contratação? Olá, bem-vindo ao nosso canal. Antes de continuarmos com o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar bastante, para que possamos trazer novos vídeos para vocês. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Quando os contratos foram assinados, Vinícius tinha apenas um jogo pelo Flamengo, e não foi uma boa partida. No entanto, vamos esquecer que ele cometia erros sempre que tocava na bola. O Real Madrid baseou uma decisão de 45 milhões de euros em apenas 13 segundos de ação de alto nível. Esses 13 segundos foram toda a posse de bola que ele teve naquele dia. Assim, ele se tornou o jogador de menor idade mais caro da história. Mas, na verdade, Vinícius sempre deveria ter ido ao Barcelona. Desde os 11 anos, ele era absolutamente dominante nas categorias de base e frequentemente comparado a Robinho. No ano seguinte, mesmo sendo elevado para o Sub-13, ele não apenas se tornou o craque do time, mas também liderou uma série de 90 partidas sem derrota. Ele se tornou tão famoso em todo o país que o Corinthians tentou roubá-lo do Flamengo, com uma oferta considerada completamente fora da realidade. Apesar das recomendações do Flamengo para seguir os passos de Neymar e permanecer no Brasil por um tempo, Vinícius não podia ser contido. No verão seguinte, ele se juntou à seleção brasileira Sub-15 e marcou 6 gols e deu 5 assistências em apenas 5 jogos. Além de serem campeões, os olheiros europeus já o cercavam como abutres. Com apenas 16 anos, Vinícius liderou seu time no Campeonato Carioca Sub-17, derrotando o Vasco por 10-1 na final. Em seguida, ele se juntou à equipe Sub-18 para a prestigiada Copa São Paulo de Futebol Júnior e superou todas as expectativas. De repente, o Barcelona concentrou todos os seus esforços em contratá-lo, oferecendo ao Flamengo os 30 milhões de euros estipulados em sua cláusula de rescisão. Na época, os jornais afirmavam que Vinícius já era jogador do Barcelona, e até seu antigo agente confirmava que ele era um grande torcedor do clube. No entanto, tudo mudou durante o Campeonato Sul-Americano Sub-17. Vinícius estava em todo o campo desde o início, marcando 5 gols e fornecendo 2 assistências. Ele roubou os holofotes em cada partida, driblando goleiros, fazendo jogadas incríveis e até marcando o gol decisivo do torneio. Os 3 maiores jornais da Espanha já davam como certa transferência para o Barcelona, mas o Real não cometeria o mesmo erro. Determinados a vencer a disputa, os merengues estavam dispostos a pagar mais do que o Barcelona. Quando Vinícius estreou pelo time titular, o resultado foi decepcionante. Apesar de desculparem seu desempenho devido à sua idade, apenas 16 anos, o Real Madrid estava focado em garantir sua contratação. Eles conseguiram que o Flamengo renovasse o contrato de Vinícius, aumentando sua cláusula de rescisão para superar a oferta do Barcelona. O valor de 45 milhões de euros para um jovem desconhecido causou espanto, mas o Real Madrid estava determinado a não deixá-lo escapar, lembrando da lição com Neymar e Kaká. Infelizmente, aos olhos do público, Vinícius não teve alternativa senão jogar tão bem quanto os outros jogadores. No entanto, essa expectativa simplesmente não se concretizou. Após 3 jogos como suplente, Vinícius não conseguiu se destacar e quando finalmente o escalaram como titular, a situação piorou, chamando ainda mais a atenção para o seu desempenho insatisfatório.
O jornal Mundo Desportivo chegou a noticiar que o jogador de 45 milhões de euros do Real Madrid continuava decepcionante. Após apenas 5 partidas, Vinícius já estava sendo considerado dispensável. 2 meses depois, ele atingiu o ponto mais baixo da sua carreira, ao ser substituído aos 75 minutos e em seguida retirado antes do fim do jogo. Tornou-se alvo de piadas em todo o país. Os especialistas não economizaram nas críticas, chamando-o de idiota ao vivo na TV. Alguns até argumentavam que ele nunca vestiria a camisa do Real Madrid e que logo seria vendido por um preço baixo. No entanto, o pior golpe foi o apelido que lhe deram. Para entender, precisamos voltar a alguns anos, quando outro jogador, Negueba, também promissor, teve um desempenho tão ruim que virou meme. Semelhantemente, Vinícius passou a ser chamado de Neguebinha, o que pode abalar qualquer jogador. Para Vinícius foi como um alerta. No jogo em seguida, ele não apenas marcou 2 gols, mas também foi o destaque da partida, driblando o goleiro com maestria, embora isso não tenha sido suficiente para mudar a opinião de todos. 2 meses depois, aconteceu novamente, contra o rival Fluminense, com seu time perdendo nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Vinícius não apenas empatou a partida, mas também ganhou a falta que colocou sua equipe à frente. Um dos comentaristas exclamou: "Esse garoto claramente não é normal. Com apenas 17 anos, ele está fazendo a diferença." Esta foi sua prova de fogo. Graças a esse jogo, na próxima temporada, o clube finalmente começou a levá-lo a sério novamente. Nas 2 primeiras partidas, Vinícius marcou e deu assistência para os únicos gols. Pouco depois, ele brilhou nas semifinais e na final da Taça Guanabara, conquistando o primeiro troféu da temporada para o Flamengo. Menos de um mês depois, na Libertadores, Vinícius estreou aos 67 minutos e marcou 2 gols incríveis, consolidando-se como titular regular. Independentemente do que aconteça, ele já acumulou 21 partidas, 4 gols e 3 assistências. Quando o jovem de 18 anos ingressou no maior clube do mundo, rapidamente percebeu que estava de volta à estaca zero. Antes mesmo de deixar o Brasil, ele fez o próprio Seedorf soar críticas ao vivo na TV, dizendo: "Ele nem vai jogar lá, é um nível completamente diferente. Com sorte, talvez consiga um empréstimo para um clube como o Porto. Até o Eto'o não jogou no Real quando tinha 18 anos, então foi expulso." E ele não estava longe da verdade. Quando Vinícius chegou ao Real, os mesmos problemas persistiam, mas a pressão parecia ter aumentado 10 vezes. Em sua apresentação, ele não conseguia dar chutes sem estragar tudo. Mesmo em um amistoso contra o United, apesar de driblar bem, faltava o produto final. Decidiram que ele começaria a temporada dividindo seu tempo entre o Sub-19 e o time B. Os torcedores do Barcelona acharam isso hilário, pensando que tinham enganado o Real Madrid ao gastar uma fortuna em um novo jogador. No entanto, Vini marcou 4 gols em suas primeiras 5 partidas com o time B. Zidane deu-lhe uma estreia na Copa del Rey, onde fez 2 assistências e ganhou o prêmio de melhor jogador em campo. Ele ainda marcou um gol, tornando-se o mais jovem a marcar pelo Real desde o próprio Raul. Mas ele não parou por aí. No jogo seguinte, tornou-se o 3º jogador mais jovem do Real Madrid a estrear na Liga dos Campeões, e ainda conseguiu uma assistência. Tornou-se o titular regular mais jovem da história do clube, e foi convocado para a seleção brasileira. No entanto, quando parecia que ele finalmente havia provado a todos que estavam errados, rompeu os ligamentos do tornozelo e ficou fora por meses. A recuperação não foi fácil. De repente, Vini estava piorando. Os fãs vaiavam, os memes chegaram à Espanha. Os especialistas espanhóis o acusavam constantemente de ser um mergulhador e um trapaceiro. Ele havia perdido a confiança dos próprios companheiros. Nas penalidades da Supercopa da Espanha, Ramos ignorou a sua mão levantada, e Kroos sugeriu que Rodrigo aceitasse bater o pênalti. Mesmo com Hazard atuando pior e custando mais, Vini era o jogador mais odiado do clube. Na temporada seguinte, ficou claro o porquê Vinícius é diferente dos outros jogadores. Passar 5 anos sob os holofotes teria quebrado o ânimo de qualquer um, mas ele nunca parou por um segundo, continuou trabalhando, esperando o seu momento. Então Ancelotti chegou e transformou Vinícius. Sua tomada de decisão evoluiu de horrível para elite. De repente ele se tornou um dos jogadores mais consistentes do planeta. Ironicamente, ele e Benzema formaram a melhor dupla de ataque. Sempre que Benzema falava sobre ele, bastava dizer que Vinícius era um fenômeno. Foram 5 gols e 2 assistências nas 6 primeiras partidas da temporada. No mês seguinte, ele foi eleito o melhor jogador do Real Madrid e, em novembro, conquistou o título de jogador do mês da La Liga. Mas então, aqueles que o perseguiram no passado não podiam mais usar as suas más atuações como desculpa. Agora, o foco era a cor de sua pele. Começou no El Clássico,
com torcedores do Mallorca imitando sons de macaco quando ele tocava na bola. Mesmo assim, Vinícius perseverou. Na mesma partida contra o Mallorca, ele foi o melhor em campo. Contra o PSG, mesmo com o Real perdendo por 2 gols, ele esteve envolvido nos 3 gols que reduziram a diferença. Contra o Chelsea, ajudou no primeiro gol e no gol da vitória no último minuto. Mesmo quando foi substituído, faltando 1 minuto contra o Osasuna, conseguiu uma assistência e não importava o que acontecesse. Especialistas no Brasil insistiam que ele não era nada de especial. Diziam que se Hazard ainda estivesse em sua melhor forma, Vinícius nem entraria em campo, mas ele provou o contrário. Contra o Manchester City, marcou um gol decisivo fora de casa no último minuto. Na final, marcou o único gol, dando ao Real Madrid o próximo título da Champions League. Tornou-se o mais jovem sul-americano a marcar em uma final da Liga dos Campeões e o primeiro com menos de 22 anos a marcar 10 gols em uma única temporada, desde Lionel Messi. Como dizem, Vini, vidi, vice. No entanto, quando a UEFA elegeu o melhor jogador da Europa, ele não subiu ao pódio, ficou em 9º lugar, enquanto todos celebravam Benzema, entregando-lhe até a bola de ouro. Vinícius enfrentava mais ódio do que nunca. Os especialistas espanhóis criticavam suas comemorações após os gols. Vinícius enfrentou uma jornada repleta de desafios e superações. Sempre que reclamava, o capitão do Mallorca alegava que ele usava o racismo como desculpa para tudo. Em janeiro, pouco antes disso, ele havia recebido o prêmio de melhor jogador do torneio na Copa do Mundo de Clubes. No entanto, um boneco de voodoo improvisado com sua imagem foi pendurado em uma ponte em Madrid. Quando enfrentou o Mallorca novamente, os defensores foram implacáveis, sendo o jogador mais caçado em campo. Mesmo durante 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas de um terremoto na Turquia, torcedores gritavam insultos contra ele. Betis, Barça, Valência, os insultos continuavam em todas as partidas. Vinícius era o melhor jogador do país, e isso despertava o ódio. No entanto, ele só melhorava. A partir de janeiro, fez uma sequência impressionante de 27 gols e assistências em 26 partidas. Desde perder 2 gols contra o Liverpool, ele se destacava em todos os jogos. Não apenas deu assistência contra o Chelsea, tornando-se o melhor provedor da competição, mas também marcou o único gol do Real na eliminação contra o eventual campeão, o Manchester City, na Champions de 2023. Ele ultrapassou o próprio fenômeno na tabela de gols da Liga dos Campeões. No entanto, a situação piorou. Torcedores do Valência entoaram cantos racistas e um jogador adversário chegou a agredi-lo. A UEFA também o deixou de fora, nomeando outros jogadores para o prêmio de jogador do ano. Mas 1 ano depois, mesmo com lesões e enfrentando o impacto do racismo, Vinícius continuou brilhando. Levou o Real à final da Liga dos Campeões e os torcedores já clamavam por Vini Balão de Ouro.